Está no Evangelho, disse Jesus: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas o respeito a Deus e o poder dos homens sempre estiveram imbricados na história do Ocidente, mesmo com o advento do Estado laico nos últimos séculos. No Brasil, a Constituição evoca a proteção divina, mas reserva a todas as crenças a plena liberdade de culto. Talvez por causa disso, raríssimos são os conflitos religiosos nesta antiga terra de Santa Cruz. O Ministério Público Federal, no entanto, acha que está na hora de abolir de toda a repartição pública qualquer símbolo de qualquer religião e entrou com uma ação na Justiça. Pela tradição, os únicos símbolos que se veem nas escolas ou nos tribunais são os cristãos, o crucifixo e a Bíblia. Em cada 10 brasileiros, 8 se dizem cristãos. Será que os demais se incomodam com a cruz? Os apoiadores da ação, que corre na Justiça, acreditam que nenhuma fé pode ser imposta ao conjunto dos cidadãos. Mas existe oposição? Diz um certo ditado que não se discute política, futebol e religião. É quando as opiniões se inflamam. Mas reza a democracia que todas as opiniões possam ser enunciadas. Não há perigo em discutir. Perigoso é não tolerar a opinião dos outros. E quando se trata de fé, convocamos Victor Hugo, o escritor francês, abre aspas, a tolerância é a melhor das religiões, fecha aspas. Para debater as relações entre Estado e Igreja, estão comigo o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e a professora de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, Roseli Fischmann. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Entre Aspas. Eu quero começar perguntando sobre a motivação dessa representação do Ministério Público Federal à Justiça. Diz a inicial do processo que um cidadão chamado Daniel Sotomayor Pereira protocolou uma representação porque ao ir ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral, se sentiu ofendido ao ver um crucifixo. Um sinal religioso ofende um cidadão, na sua opinião, professora? Boa noite, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Dom Odilo. Sim, ofende. É importante lembrar, o Daniel Sotomayor citado, é um dos coordenadores da campanha Brasil para Todos, que já existe há uns 2 anos, e que eles vêm lutando justamente pela não discriminação de qualquer brasileiro, né? Então, o Brasil é um país que tem essa estrutura jurídica laica, né? Ou seja, há uma separação entre o Estado e as religiões. Assim, todo espaço público precisa ser uma garantia de todo e qualquer cidadão chegando ser amplamente aceito e se sentir bem, sem qualquer tipo de constrangimento. Mas né? por que ofenderia um símbolo religioso tão tradicional como é o crucifixo? É tradicional para quem acredita, né? E inclusive é interessante lembrar que dentro do cristianismo mesmo, nas religiões evangélicas não é o crucifixo, é a cruz, que são coisas distintas, né? Então você veja que existem nuances no interior de uma mesma religião que falam de detalhes, né? E como dizia bem esse inicial, nessa reportagem, quer dizer, isso inflama. Então a questão, por que a laicidade do Estado é tão importante, né? E aí a questão do símbolo. Porque o Estado precisa garantir a todos o igual respeito. Nossa Constituição diz que não pode se estabelecer diferenças de tratamento entre brasileiros. Então, aquele que é justamente a minoria da minoria é a quem mais o Estado deve proteger, porque ele é o símbolo da liberdade. Mas para os cristãos, os católicos especialmente, uma inicial como essa também não é uma ofensa? Boa noite, eu agradeço a possibilidade de poder também participar desta discussão. Há muitas maneiras de entender esse assunto. Naturalmente que a ofensa é sentida por quem subjetivamente se sente ofendido, mas objetivamente ninguém está ofendendo. O crucifixo na parede não está ofendendo ninguém. Pelo contrário, ele é um sinal, é um símbolo de reconciliação, de perdão, de misericórdia, de justiça, lembrando sempre o maior crime que aconteceu na humanidade. Portanto, a questão de se dizer ofendido é uma questão de uma condição subjetiva, não é da objetividade. Eu pergunto, quem teria ofendido, né? Se alguém se sentiu ofendido, mas quem ofendeu? Então, falta alguém que ofendeu. O fato mesmo de ter um objeto na parede chamado crucifixo ou cruz, ou de ter algum outro símbolo religioso no ambiente, ainda não constitui ofensa às convicções de ninguém.
pode não ser compartilhada a mesma convicção pelas pessoas que entram ou saem no ambiente ou que passam diante de um sinal religioso. Mas o princípio, o que mais é importante aqui é o princípio da tolerância, o princípio da compreensão. Mas não há uma contradição com esse, digamos, princípio constitucional do Estado laico? Ou seja, as instituições públicas e políticas de um país deveriam se isentar dos símbolos religiosos na medida em que há brasileiros de várias nuances, mesmo que a maioria seja da fé cristã. Mas eu não vi em nenhum lugar da Constituição brasileira dito que não deva haver símbolos religiosos. Assim. Eu gostaria de falar um pouquinho, Wanda, eu acho assim, a sua explanação é muito interessante quando você diz assim, há alguém que está se sentindo ofendido, mas não é um ofensor, né? Quer dizer, é claro que não existe essa intenção. Só que vários constitucionalistas colocam, né, essa questão de que cada religião, ela se acredita verdadeira. Cada religião tem nos seus símbolos um poder muito forte. E isso é do foro íntimo de cada um. É claro que se, por exemplo, uma pessoa de uma religião vai ao templo de uma outra para um casamento, vendo alguém, ela está escolhendo ir. E aquele lugar ali, ela, sabe, não vai ser ofendida. Entrou na casa de um amigo que tem, ou seja, no âmbito privado, isso tudo é verdadeiro. E os templos são do âmbito privado, sabe, por quantidade de pessoas que atinjam. Agora, tudo que é espaço público, ele tem que seguir. E aqui, no momento em que a Constituição diz, no artigo 19, né, que justamente é vedado estabelecer cultos religiosos, subvencionar, ou mesmo embaraçar o funcionamento. Então, veja, aquilo que diz que não pode ter o símbolo num espaço público é o mesmo que diz que a igreja também não pode, que a União não pode, né, o Estado não pode embaraçar as religiões. Então veja que é interessante porque é a proteção das próprias religiões, né, aquilo que protege que elas não sejam também violentadas e que elas tenham até alguns incentivos como a nossa Constituição permite, até do ponto de vista de impostos, sabe? Então é interessante... Mas no caso da Igreja Católica, que tem uma predominância na sociedade brasileira, tanto por, digamos, adeptos, por fiéis, como por tradição, na história, Sim, ela pode, digamos, se sentir, então, ela sim reprimida quando se manda retirar, como se fosse o contrário, quer dizer, há uma ação diretamente contra uma das religiões, e aí sim, agora é uma espécie de perseguição. Eu gostaria justamente de observar isso. Se alguém se sente ofendido e para atender esse alguém, então, se retiram todos os símbolos religiosos de um espaço público. Os outros que têm essa convicção, pelo mesmo princípio, também não se sentiriam ofendidos pelo fato de retirar e de desrespeitar uma convicção que, de resto, além de ser religiosa, é uma tradição cultural firmada na história, firmada na cultura de um povo desde longa data. De maneira que eu acredito que se for chegar até a conclusão, esse processo e essa petição de retirar, obrigar a retirar os símbolos religiosos, aí sim se caracterizará uma situação de ofensa a uma massa de brasileiros. Não, mas eu pergunto isso porque pode-se criar um clima de intolerância onde ainda não há, onde, digamos, as religiões vêm convivendo de uma forma pacífica no Brasil. O perigo de se obrigar, por exemplo, se imagine a cena do banimento dos crucifixos nas entidades. Isso sim criar flama onde não há. Mas não, sabe, Mônica, eu acho que assim, imaginando que todos os católicos sejam cidadãos brasileiros de boa vontade, eles estão prontos também a seguir a Constituição. Não é? E acontece que, na verdade, essa questão do respeito às minorias, ela é colocada, inclusive, em termos internacionais. Esse artigo, ele surge diretamente ligado ao artigo 5º, né, da questão da liberdade de consciência, de crença e de culto, né? E esse ponto do espaço público, ele fala de uma questão de consciência. Obviamente, cada pessoa, imaginando, por exemplo, um magistrado, né? É um juiz. Então, ele vai julgar, ele tem os seus valores dentro de si, que vêm da sua formação, da sua criação, de outros que ele foi já esposando ao longo da vida também, e, obviamente, isso já é um condicionante. Agora, se afora isso começa a pesar por sobre sua cabeça uma outra simbologia, obviamente é algo que interfere num julgamento que é por fim humano. Eu acho que essa questão é que o Estado ele é uma obra humana.
Por isso ele é sujeito a aperfeiçoamentos. E sempre que se agrega um símbolo religioso a essa obra humana, esse símbolo fica também comprometido. Ou seja, por exemplo, todas as desventuras que nós vemos na política podem também ser atribuídas ao fato de que não está sendo acompanhado. Mas acho que a população não faz símbolo. esse tipo de relação, né? Me parece que existe uma coisa bem mais simples aqui, é considerar que o argumento levantado é que alguém se sente ofendido pela simples presença de um objeto religioso no espaço público. Ora, não creio que seja uma boa interpretação, uma boa argumentação, porque o mesmo argumento poderia ser usado como um direito de outros cidadãos de dizer: eu gostaria de ver o crucifixo ali. Sim, agora, Dom Odilo, de toda na plena forma, liberdade, na plena liberdade da expressão religiosa. A questão da alegação da liberdade de consciência não fica minimamente ofendida aqui. Para quem não acredita nesse símbolo religioso, por que se ofender com ele? Verá num objeto que está na parede ou sobre a mesa, ou sei lá, simplesmente um objeto talvez artístico, mas não lhe porá valor religioso. E por que seria ofender? Agora, o senhor compreende, assim, é interessante porque essa legislação, todos os tratados internacionais, eles vêm justamente numa direção civilizatória, não é? Porque a diferença entre a democracia e a tirania é exatamente isso, ou seja, a democracia respeitando a todos, todo e cada cidadão, né? E a tirania, ela vem numa direção de passar por cima. Então, assim, a direção da tirania é a direção do totalitarismo também, né? Como existem nas ditaduras, etc. A Igreja Católica tem uma tradição aqui no Brasil recente de ter ajudado a sair da ditadura, inclusive, né? E eu entendo que seria da própria Igreja Católica uma direção de compreender que isso já não é mais adequado aos nossos tempos, né? Se o senhor imaginar, por exemplo, várias minorias foram perseguidas sob o signo da cruz, né? A história mundial conta histórias bem difíceis em relação a isso. E que eu acho assim, isso em si é uma marca, sabe? E que precisa ser respeitado. Agora, sobretudo, eu volto sempre ao ponto. Por que a tradição do Estado laico nesses tempos modernos? Porque cada religião se vê imbuída da verdade. E como é que o Estado pode gerenciar isso? Ou seja, ele tem que justamente ficar de fora para permitir que o cidadão faça as suas escolhas. E aquele cidadão que hoje pode não se sentir ofendido, amanhã ele poderá, inclusive, mudar a sua convicção. O senhor sabe disso, esses processos existem. Então, de toda forma, é uma questão que essa laicidade do Estado, ela está envolvida com tantos aspectos e que tem sido, inclusive, ameaçada. Eu acho que essa questão da retirada dos crucifixos, né, ela é um aspecto, né, de uma questão bem mais ampla, com grandes impactos para a população. Eu temo que a coisa não se restringe a retirar crucifixos das salas dos tribunais ou das salas de aula, porque inclusive a petição vem com, pelo menos o que eu leio aqui, com uma formulação preocupante. Aqui se lê que a União seja obrigada a retirar dos locais de ampla visibilidade, vírgula, e de atendimento ao público, os símbolos de qualquer religião. Locais de ampla visibilidade, o que seriam? O que seriam locais de ampla visibilidade? As paredes, a mesa isso está ligado, de toda forma, ao espaço público, tá certo? Está ligado. Sim, mas locais de ampla visibilidade são também praças, são ruas, são lugares de ampla visibilidade. Ali também deveria não haver mais sinais, símbolos religiosos, são espaços públicos de ampla visibilidade. Esta formulação da petição me parece extremamente preocupante, que pode vir realmente a criar uma sensação de perseguição, de discriminação religiosa. Agora, João Odilo, veja, é interessante assim, né? Porque, obviamente, o senhor, como liderança dentro da própria Igreja Católica, quer dizer, a sua palavra, ela é ouvida, não é? Da mesma forma, existe isso do ponto de vista do Estado, né? Então, no Estado, o que se espera é que essas autoridades, né, que são eleitas, que elas possam dar conta aos seus cidadãos de que elas estão protegendo a todos. O voto não vem marcado por uma religião, não existe lá uma cruzinha, ele é secreto, né? Porque nós somos como um grande condomínio, cada um colaborando com isso, e inclusive dentro dessa questão existe um problema até de custo, né? Quem é que financia essas coisas? Não me refiro a uma religião etc, como entendeu? se fosse só o cristianismo ou só o catolicismo. Aqui eu temo por todas, né? Porque também pode entrar, né, aqui toda a questão da simbologia, da Umbanda,
a simbologia toda das outras religiões orientais, dos novos cultos que vão surgindo a toda hora, também tem suas simbologias, tudo isso. E de resto, aqui, o que é mais tradicional e o que mais diretamente seria atingido, evidentemente, são os símbolos católicos, porque eles são mais históricos e tradicionais, ligados à cultura. De resto, símbolos religiosos também são peças de arte. Sim, como ficaria? O senhor tem os espaços próprios para isso, tá certo? Toda a questão de espaços de arte, isso é um outro assunto. Eu acho que assim, nós temos que fixar nessa questão que são esses espaços públicos, o senhor pensando na questão de tribunais, toda a parte das próprias escolas públicas, as escolas confessionais já têm seu espaço garantido, né? Como os templos aqui no Brasil são todos igualmente protegidos. Isso aí não existe impedimento. Então, eu diria assim, sabe como estava na reportagem, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quer dizer, na verdade, cada coisa tem seu espaço, seu lugar, e a única forma desse respeito é muito grande. Como o senhor estava dizendo, por exemplo, a questão do sentimento subjetivo, o Estado precisa zelar por essas pessoas. Se eu imaginar a criança, se eu imaginar uma pessoa que vai ao tribunal, voltando ao tribunal, ela está num problema, ninguém vai enfrentar um processo sem estar passando um problema muito sério, não é? Então, ela chega ali, quer dizer, ela encontrar alguma coisa que não é compatível com ela. No momento de uma votação, né, tem que se pensar, é humano. Tudo que é da religião se diz respeito a uma outra dimensão. Né? Ela diz respeito a dimensões de revelação, a outra Agora, coisa. há uma né? outra questão também que eu acho importante, porque é claro que isso não é uma questão para a sociedade brasileira, ela não está preocupada com isso. Isso é uma questão que um grupo, até uma minoria, pelo IBGE, são muito pequenos os que professam. Mas há outras entidades que apoiam e que representam várias religiões, mas que são minoria pela própria estatística da população brasileira no que toca a religiosidade. E, ao mesmo tempo, a gente assiste em paralelo esse tipo de discussão na Europa, onde há países em que enfrentam isso com feridas bastante abertas, como é o caso da França agora, com o problema da sua imigração muçulmana e os símbolos externos do véu e do crucifixo, e de certa forma, então, atropela-se tradições por causa de um problema circunstancial. Qual é a chance que tem dessa discussão acontecer no Brasil de uma forma serena, em que houvesse de fato se houvesse essa preocupação de que precisamos separar Estado e Igreja? O atingimento de tradições de forma, pela pena da lei ou da justiça, da sentença, é perigoso? O que o senhor acha para a fé católica? Perigoso não é, eu acho complicado. Eu acho muito difícil separar tão claramente o que é aquilo que, digamos assim, simplesmente cai sob o regime do Estado e o que é da cidadania, o que é da sociedade. O Estado não pode reprimir a sociedade. O Estado laico, ele tem justamente essa competência de se manter também equidistante nas convicções da cidadania. É claro, vigiar para que não se torne ali, não se crie um clima de violência, de tensões sociais, tudo isso é competência do Estado. Mas o Estado não pode sufocar a sociedade. Ora, expressões da sociedade são tantas, as religiões são parte das expressões da sociedade. E se, por exemplo, uma expressão religiosa, como no caso no Brasil, é a expressão religiosa católica, a mais antiga, mais abundante, mais numerosa, se uma expressão faz tão radicalmente parte da cultura e o Estado, de repente, por uma preocupação de um estrito zelo pela laicidade, que por sua vez poderia ser interpretada de muitas formas, essa laicidade, mas pelo zelo estrito da laicidade começar a sufocar realmente sentimentos, valores culturais, convicções da sociedade, eu temo que nós entremos realmente num estado totalitário que sufoca a sociedade em vez de ajudar a conviver pacificamente. E aí sim o próprio Estado suscita tensões ou repressão da liberdade individual. Eu quero emendar com uma outra questão que eu acho importante também. Eu só quero emendar porque você pode responder as duas questões, que se nessa discussão a respeito dos símbolos religiosos não está também a preocupação de vários grupos de que as, digamos, ideias religiosas influenciam nas tomadas de decisão.
dos legisladores, da justiça, do governo, como é no caso do aborto, no caso da célula-tronco, no caso dos temas polêmicos de bioética. Quer dizer, ao se começar a atingir, discutir a laicidade do Estado pelos símbolos religiosos, não se pretende também produzir uma evolução lá adiante na forma com que esses valores são decididos pela legislação e pela justiça. Então, eu acho que é interessante colocar o seguinte, mas assim, voltando um pouquinho, o Odilo tinha dito a questão, por exemplo, de que outros símbolos seriam retirados. Agora, nos espaços públicos não existem outros símbolos, nem de Umbanda, nem de budismo, nem de nenhum, né? E assim, a questão, por exemplo, de repente colocar todos também não resolveria, porque sempre tem uma igreja muito pequena que não vai se saber. Então, o Estado não pode adotar nenhuma. Não acho que isso sufoque a sociedade. A cidadania é a relação da pessoa com o Estado. A sociedade é uma outra dimensão. Então, é uma questão conceitual é importante, mas de status das pessoas. Então, na relação com o Estado, somos cidadãos. Na sociedade, vivemos outro tipo de articulação. E ele tem uma dinâmica própria. E o Estado não pode interferir dentro da relação mesmo da sociedade. Então, na sua pergunta, Mônica, é interessante, porque, por exemplo, existem várias questões que não são para o futuro, né, que existem hoje, né, que são muito importantes, que estão aí. Porque assim, as pessoas estão sofrendo... que tem influência direta dos grupos religiosos, não só da Igreja Católica, de outros? De todos, porque, assim, na verdade, você tem... Cada grupo de fé quer, então, assim, que seu valor predomine. Mas é a sociedade, com licença, o Estado... Dá para diferenciar entre as convicções pessoais e as convicções... Mas, de toda forma, assim, o Estado ele precisa garantir à pessoa que ela possa fazer suas escolhas e ter também suas garantias. E depois as religiões vão fazer seus ensinamentos. Dando um exemplo da história do Brasil. Como assim, essa história agora são poucos ou são muitos, isso não é um cálculo correto do ponto de vista da cidadania, né, do ponto de vista da nossa Constituição. Questão do divórcio, né? Aqui no divórcio demorou muito tempo a implantar, né? Foi só em 77 que foi aprovado. E durante esse tempo havia uma coisa de uma resistência da Igreja Católica, né, como o senhor sabe também, e assim, muitos da sociedade que acabavam se separando, ninguém casa para separar, mas acontece, ficavam com um estigma, ser desquitado ou desquitada era um estigma, não podia reconstituir sua vida afetiva, seus filhos não eram nem reconhecidos como filhos mesmo, né, de uma relação. Então, isso é uma coisa que angustia demais, ou seja, a interferência é muito na vida cotidiana da pessoa. Vão evoluindo, as convicções vão crescendo. Eu estou no finalzinho do programa, eu vou ter que pedir um resuminho enxuto assim, do pensamento de cada um. Quer dizer, se fosse possível reduzir no menor número de frases a sua convicção a respeito da vantagem de se tirar símbolos religiosos para o bom funcionamento, digamos, de sociedade e de Estado, quais seriam essas frases? Eu diria o seguinte, né, que é importantíssimo, porque algo como isso é o que tem permitido, inclusive, que se tente aprovar um acordo entre a Santa Sé e o Brasil, que é algo que viola a nossa Constituição, né? Que eu aproveito que está aqui Dom Odilo para lhe entregar que a SBPC aprovou uma moção pedindo que o Itamaraty retire e que o senhor também servisse de porta-voz da cidadania, pedindo à Santa Sé que isso fosse considerado, Dom Odilo. Essa é uma outra... Mas que é o mesmo fundo da preservação da laicidade e da igualdade entre todos os cidadãos brasileiros. Dom Odilo. Bem, eu posso lhe dizer que eu tenho plena convicção que o acordo entre o governo brasileiro e a Santa Sé trará muitos benefícios, portanto, eu tenho toda a convicção e todo o desejo que seja aprovado. Por outro lado, leve o nosso pleito, por favor. Vou lê-lo com atenção. Mas, quanto a essa questão da retirada dos símbolos religiosos, eu acho que é mexer num vespeiro para falar em linguagem muito popular. Eu acredito que nós não temos necessidade de estar mexendo nisso. O povo brasileiro não está pedindo isso. Pode existir um ou outro cidadão ou grupos de cidadãos que estejam pedindo, mas a maioria do povo brasileiro não está pedindo isso. Então, se é uma questão de democracia, também é uma questão de maioria, o sentimento de maioria também precisa ser respeitado. Eu temo que uma medida semelhante desencadeie uma grande comoção social e gere uma situação de tensão social, inclusive com o sentimento de perseguição religiosa, de discriminação religiosa contra uma maioria, se assim vier a acontecer. Esse assunto está apenas começando a discussão, mas eu agradeço muito os senhores terem concordado e participado desse debate que é tão delicado. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Muito obrigada, Dom Odilo Scherer. Muito obrigada a você também, assinante, que nos prestigiou até aqui.
e a você, internauta, que acompanha o nosso blog e dá a sua opinião. O Entre Aspas volta terça-feira. Até lá.